Muito bom dia, ouvinte da Uniweb. Como todo domingo neste horário, estamos iniciando mais uma edição de Momento Espírita, 51 anos no ar. Hoje é dia 10 de dezembro de 2023. Nossos cumprimentos a você, a todos que nos ouvem. Momento Espírita pode ser ouvido neste mesmo horário pela Web Rádio Meimei de Garça. Atenção para os temas de hoje. A prática do bem sintetiza todo o ensinamento de Jesus. Por que nos dias de hoje ainda existe intolerância religiosa? Um ouvinte pergunta se é possível imaginar como Deus é. Na concepção de Jesus, amor e caridade têm o mesmo significado. A partir de amanhã e até sexta-feira, os passes serão aplicados no Lar Meimei. Bazar do Lar Meimei vai até 22 de dezembro. Você participa de Momento Espírita enviando perguntas ou comentários por telefone ou o WhatsApp para o número 14 98105 1535. Repetindo, 14 98105 1535. Mande sua mensagem agora para nós. A equipe de hoje que está atuando nesta edição, controle técnico e sonoplastia, Guga de Oliveira. A apresentação também do Guga e da Camila Pinto. Momento Espírita. Um tempo de paz. Prezada ouvinte, prezado ouvinte. Conta-se que certa vez um rei amante da arte promoveu entre seu povo um concurso de pintura, e o primeiro lugar seria dado ao quadro que melhor representasse a paz. Ficaram 3 finalistas igualmente empatados. O primeiro retratava uma imensa pastagem com lindas flores e borboletas que bailavam no ar acariciadas por uma brisa suave. O segundo finalista mostrava pássaros a voar sob nuvens brancas como a neve em meio ao azul anil do céu. O terceiro retratava um enorme rochedo açoitado pela violência das ondas do mar em meio a uma tempestade estrondosa, cheia de relâmpagos e perigos. Para a surpresa e espanto dos finalistas, o escolhido como melhor quadro que retratava a paz foi o terceiro quadro, ou seja, aquele que mostrava a violência das ondas fustigado o rochedo. Indignados, os 2 primeiros que não foram escolhidos questionaram o rei, que deu o voto de desempate. Como este quadro, em cores escuras e mostrando tanta violência, pode representar a paz, majestade? E o soberano, com uma serenidade muito grande no olhar, disse: Vocês repararam que em meio à grande agitação das ondas e à tempestade, há, numa das fendas do rochedo, um passarinho com seus filhotes dormindo tranquilamente? E os pintores, sem entender, responderam: Sim, mas... Antes que eles concluíssem a frase, o rei ponderou: Caros amigos, a verdadeira paz é aquela que, mesmo nos momentos mais difíceis, nos permite viver com serenidade. Todos ansiamos a paz. E com certeza, sempre a valorizamos mais quando nos encontramos envolvidos por uma grande agitação em torno, como esta que estamos vivendo hoje, no conturbado cenário do mundo. Aos que acreditam num paraíso sem problemas, como se isso fosse possível, ou pelo menos tolerável para a mente humana. A verdade é que nenhum de nós suportaria viver num mundo de prazeres por muito tempo, sem cair no tédio ou na depressão. Não se iludam, portanto, caros ouvintes. O nosso campo de luta é a vida, cheia de desafios. É nele que vamos encontrar a razão para viver, justamente onde estamos agora e do jeito que ele é. E é nele também que vamos aprender a lidar com dificuldades, sabendo que as maiores dificuldades não são as que estão fora, mas as que nascem e permanecem dentro de nós. Observem como Jesus se conduzia diante dos maiores problemas e com que serenidade ele encarou os piores momentos de sua vida. As principais dificuldades da vida, como dissemos, estão dentro de nós, não dentro do corpo, mas dentro da alma.
São o egoísmo e o orgulho que se manifestam através da inveja, do ciúme, da vaidade, da arrogância, da revolta, da ganância, do desespero e de outras mais. Estamos num momento em que esses sentimentos que nascem no seio de cada indivíduo agigantam-se diante da vida. Não se deixe abalar pelos transtornos que acontecem à sua volta. Se no meio de tanta agitação você crê em Deus e só faz o bem, é que você já foi capaz de criar o seu reino de paz. Aquele mesmo a que Jesus tanto se referiu como o reino dos céus, deixando claro que Deus está em nós e é através de nós que ele se manifesta em toda e qualquer circunstância. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Um de nossos ouvintes, Ariovaldo de Nicolai, trouxe-nos certa ocasião a seguinte questão. Como o Espiritismo encara os jogos de azar, tipo rifas e loterias, até mesmo o jogo de bicho, já que o mesmo envolve sonhos, tendo até o livro dos sonhos para auxiliar os jogadores? A doutrina espírita, apoiada na moral ensinada por Jesus, não estabelece proibições ou condenações, Ariovaldo. Seu propósito é desenvolver em cada ser humano capacidade de ele mesmo decidir, sabendo fazer a distinção entre o que? O bem, o mal, entre o conveniente e o inconveniente. Não somos perfeitos, mas sabemos que estamos a caminho da perfeição. E o aperfeiçoamento implica em assumirmos nossos atos com consciência e responsabilidade. É a pura aplicação do bom senso para um homem comum como nós. Na obra Revolução Espírita, Paulo Henrique Figueiredo afirma com muita propriedade que o Espiritismo nos ensina a moral autônoma, que é justamente a capacidade de a própria pessoa decidir pelo seu foro íntimo, se ela deve ou não deve praticar tal ato, medindo-o pelas suas consequências. A moral autônoma, portanto, é a que vem de dentro para fora. É a que nasce em nosso coração e em nosso entendimento. Ela não é imposta, não é exigida, não estabelece punições exteriores. Tudo nela vem da consciência moral da pessoa. É a moral que Jesus nos ensinou. Ao contrário da moral autônoma, é a chamada moral heterônoma, ou seja, aquela que vem de fora para dentro, que é imposta ou exigida por alguém, pela sociedade ou por uma instituição sob ameaça de punição. Moral heterônoma, enfim, é a que ameaça a pessoa com o castigo, com a morte ou mesmo com o inferno. Já a moral autônoma, que é a moral espírita, no entanto, é a que diz que cada um vai responder pelos atos que pratica. Primeiramente perante a sua própria consciência, depois perante os outros a quem prejudicou e, por fim, perante Deus. Desse modo, infringir a própria consciência moral é a falta mais grave de cada um de nós, que cada um de nós pode cometer. Pois, mais cedo ou mais tarde, pelas leis da vida, colheremos as consequências do mal que praticamos, aqui nesta vida ou depois dela. Quanto aos jogos de azar, a que você se refere, Ariovaldo, o necessário e importante, quando se trata de uma ação individual, é fazer o que acha bom, conveniente, útil e não traga prejuízo ou sofrimento para ninguém. O melhor caminho é justamente aquele que nos coloca a serviço do bem e evita que sejamos pedra de tropeço para alguém, ou nos torne um peso ou uma dificuldade para a família ou para a coletividade. Se o jogo de azar é uma forma de diversão ou mesmo uma chance de obter prêmios, mas é uma atividade lícita e saudável, não vemos que haja impedimento de a pessoa jogar, desde que ele não se transforme num hábito incontrolável, doentio e prejudicial ao indivíduo, à família e à sociedade, como já dissemos. Quanto ao chamado livro dos sonhos, não o conhecemos e, portanto, não podemos fazer qualquer apreciação a respeito. Última questão.
Um ouvinte nos surpreendeu fazendo a seguinte pergunta: é possível imaginar como Deus é? Possível sempre é, caro ouvinte, pois todos nós temos uma apreciável capacidade de imaginação. A palavra imaginar deriva da palavra imagem, e ao pé da letra, imaginar significa criar uma imagem ou criar imagens. Desse modo, imaginamos porque temos uma capacidade de criar pelo pensamento a forma e a cor que queremos ou que julgamos mais adequadas. Assim, é possível criar uma imagem de Deus, e é o que tem sido feito ao longo da história por todos os seres humanos que concebem a existência da divindade, mas seriam capazes de concebê-la sem o auxílio de uma imagem. No mundo antigo, Deus teve muitas e variadas formas, como tem até hoje, dependendo de como as pessoas dos diferentes povos e cultura o imaginam. O famoso pintor Michelangelo Buonarroti foi contratado pelo Papa Júlio II e pintou entre os anos de 1508 e 1512 os afrescos da Capela Sistina em Roma, e lá deixou registrado para a história como ele imaginava Deus criando um homem, a famosa cena da criação, uma de suas mais ricas e belas produções artísticas. Aquela imagem de Deus, muito divulgada pelo mundo, serviu de modelo para que as pessoas, de um modo geral, passassem a pensar em Deus como um homem bem idoso, de barba e cabelos compridos, na verdade, uma figura humana. Nós, seres humanos, limitados pela ação dos sentidos, não conseguimos pensar numa imagem que não tenha forma e cor, qualidades percebidas pela visão. A visão é um dos sentidos fundamentais para a vida. E é por isso que quando alguém nos fala de uma pessoa que nunca vimos, logo nos vem à mente uma imagem que julgamos a ser e dessa pessoa referida. Assim, em tudo, caro ouvinte, uma cena, uma história que nos contam, estimulam a nossa imaginação. Para facilitar a ligação com Deus e para fortalecer a crença no Deus presente, Jesus criou a imagem do Deus Pai, que fez com que as pessoas pudessem conceber Deus não como um ser distante no céu, mas como um Pai, sempre presente na vida de cada um. Entretanto, como seres imperfeitos que somos, incapazes de ir além da nossa imaginação, sabemos que Deus está muito além do que nossa imaginação pode conceber. Deus é o princípio criador por excelência, infinito em todos os sentidos, e nós, pequenos e limitados, não conseguimos imaginar o infinito. Em nada Deus poderia se parecer com o homem, pois se assim fosse, seria tão limitado quanto nós, e com certeza não poderia ser Deus. A palavra bíblica, onde se coloca que Deus nos criou à sua imagem e semelhança, com certeza, não se refere à semelhança física, pois Deus não pode ter nada de físico, mas ao princípio espiritual divino, existente em cada um de nós, que somos suas criaturas, sempre caminhando em sua direção. Ligue 14981051535 e mande sua mensagem do WhatsApp dizendo que está ouvindo o Momento Espírita. Atenção ouvintes para estes avisos. Está no ar às 24 horas do dia a Web Rádio Meimei de Garça, levando aos ouvintes uma programação espírita. Ouça aos domingos pela manhã às 11 horas o programa Saúde. Ouça aos domingos, agora sim, ouça aos domingos pela manhã às 11 horas o programa Saúde, Espiritualidade e Você. Ouça e participe diariamente do programa Quem Pergunta Quer Saber, às 6h30, 9h30 e 15h30. A Rádio Meimei transmite e reproduz as palestras realizadas no âmbito da USE Intermunicipal de Garça, todos os dias a partir das 14 horas. A emissora reproduz edições anteriores do Momento Espírita.
a partir das 11h30 da manhã, diariamente, almoçando com música. Para você que sintoniza a Web Rádio Meimei, que também transmite o Momento Espírita, este é o link para você compartilhar. www.radiomeimei.com.br. O Centro Espírita Caminho de Damasco, fundado em 1939, está completando neste ano 84 anos. Após 22 de dezembro, o Caminho de Damasco entra em recesso, devendo retornar às suas atividades normais a partir do dia 2 de janeiro. A Biblioteca Batuíra, para atendimento público, também observará o recesso, retornando em 2 de janeiro com as demais atividades do centro. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Como todos os anos, até porque este evento já é tradicional em Garça, o Bazar de Natal do Lar Meimei, de 15 a 22 de dezembro, no Salão da Entidade, oferecerá ao público peças de artesanato, para o lar e para o uso pessoal, doces caseiros em compotas, produzidos no próprio lar, bonecas recicladas em estado de novo, brinquedos os mais diversos e livros espíritas. Horários do Bazar, das 13 às 21 horas. Endereço do Bazar, Rua 7 de Setembro, número 42, entrada pelo portão lateral do lar com sinalização. Em nome das famílias assistidas, o Lar Meimei, desde já, agradece a sua colaboração e presença. O Clube do Livro Espírita de Garça é um serviço do Centro Espírita Caminho de Damasco. Obtendo os livros por preço abaixo da tabela, o clube permite que as pessoas os adquiram por apenas R$ 25. E atenção, notícia importante. Neste mês de dezembro, o Clube do Livro está entregando aos associados mais uma obra do escritor Donizete Pinheiro. Desta feita, o livro Suaves Mensagens Poéticas, levando esclarecimento e reconforto ao leitor para as horas difíceis da vida. O lançamento é da editora M. Para receber o livro, basta você se associar ao clube, ligando para Luciane no celular 14 988 13 0905 ou enviando e-mail para clubedolivro@caminhodedamasco.org, dando nome e endereço de entrega. O Clube do Livro informa que só faz entregas na cidade de Garça. As atividades de evangelização infanto-juvenil, entrando em período de férias, voltarão à normalidade a partir da primeira semana do mês de fevereiro. O brechó do Lar Meimei funcionará até dia 15, sexta-feira. Também em recesso neste período, de final e início de ano, retomará suas atividades às sextas-feiras a partir de 16 de fevereiro. Entrando no site do Centro Espírita Caminho de Damasco, você vai obter uma série de informações sobre o centro e sobre o Espiritismo. Você pode entrar nesse site acessando o link www.caminhodedamasco.org. Nele, você vai encontrar todo o material informativo sobre o centro e suas atividades. Clicando no menu, você encontrará, entre outras matérias, as gravações das edições anteriores de Momento Espírita.
Encontrará também informações sobre o Clube do Livro, vídeo, palestras de temas variados, bem como mensagens espíritas em card e em áudio. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Conhecendo a doutrina espírita, amor e caridade. Uma característica predominante dos espíritos que ainda reencarnamos na Terra, neste planeta de provas e expiações, é nossa dificuldade de amar. Não estamos falando do amor vulgar, ou seja, daquele amor que costumamos declarar às pessoas para que elas se sintam prestigiadas. Falamos do amor, ação, daquele que se expressa no dia a dia, principalmente nas horas difíceis, quando demonstramos respeito, carinho e, sobretudo, solidariedade em favor de alguém, seja quem for. Esse é o amor que Jesus recomendou. Aliás, a palavra amor em português pode ser várias acepções, da mesma forma que acontece com o prego que, em princípio, teria sido a língua, aliás, o grego, que em princípio teria sido a língua original em que foram escritos os evangelhos, sob a orientação de Paulo de Tarso, que dava preferência ao grego por ser o idioma mais difundido na época. Em grego, o amor fraterno, universal e incondicional de que Jesus tanto falou, quer as suas alocuções, quer nas parábolas, é o amor ágape, que em hebraico seria ahava, no caso. O amor a que Jesus sempre se referiu estava, por exemplo, na atitude do samaritano quando socorreu o homem desconhecido, ferido na estrada. Estava também em seu discurso quando ele se referiu ao julgamento final. Por isso, quando São Jerônimo, no século IV, fez a tradução do Novo Testamento para o latim, ele preferiu, em alguns momentos, utilizar a palavra caridade, caritas, em lugar de amor, para melhor expressar o pensamento de Jesus. Caridade, na definição de André Luiz, é o amor em ação. E para nós que falamos a língua portuguesa, não haveria palavra tão apropriada para significar a melhor atitude que podemos ter para com o próximo no dia a dia. Estamos encerrando mais uma edição do nosso tradicional Momento Espírita, agradecendo sua amável audiência e atenção. Os ouvintes que permanecem agora nessa emissora, vai poder conferir a nossa programação de sequência. Muita música, muita qualidade, 24 horas por dia de programação espírita para você. Ao final desta edição, Momento Espírita, através de mim, Camila, e do Guga, desejo a você e a todos os seus saúde e paz sobre o clima abençoado do Natal. E para encerrar, vamos ouvir uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier. A todos, um bom domingo. Oração nossa. Senhor,
Ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será